Olá, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Eu quero aqui deixar uma palavra no teu coração, um momento de reflexão na presença do Senhor. E o Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar isso com vocês. A palavra do Senhor, lá em Isaías, capítulo 54 e versículo 17, vai dizer assim: Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti, em juízo tu condenarás. Esta é a herança do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Então, quando nós lemos essa palavra, e eu quero refletir com vocês, quem já não ouviu uma palavra desconstrutiva? Uma palavra negativa? Quem já ouviu, você não é capaz, você não vai conseguir, você não vai ser feliz? Quem já não ouviu, você não é nada, você não vai chegar em lugar nenhum? Quem já não ouviu isso? Eu já ouvi muita coisa. E você? Então, quando eu tava meditando na palavra do Senhor e o Senhor falando comigo nessa palavra, e o Senhor falava assim: nenhuma palavra negativa pode parar. Nenhuma palavra negativa pode parar quem Deus levantou. Então não deixe nada paralisar a tua fé. Não deixe nada paralisar e desviar o foco que é o Senhor sobre a tua vida. Não deixe a tristeza bater. Não deixe uma palavra desconstrutiva, uma palavra negativa, porque a palavra, ela pode até entristecer o meu e o teu coração, mas a palavra, ela não define o nosso destino. Quando nós lemos na palavra do Senhor, a qual grandes homens, grandes mulheres, a qual Deus levantou com grande propósito sobre a face da terra, o Senhor, quando ele lançou uma palavra sobre aquela vida, o Senhor, ele cumpriu com exatidão, o Senhor, ele cuidou, ele zelou de cada um. Então não é uma palavra negativa que pode nos parar ou nos paralisar. E eu queria trazer essa reflexão no teu coração nesse momento, quando Deus, ele libera uma palavra sobre a minha e a tua vida, tudo muda sobre a nossa vida. Quando a palavra de Deus, quando Deus ele libera uma palavra sobre a nossa vida, o cenário da nossa vida todo muda, tudo muda. E quando nós entendemos que nenhuma palavra de maldição, crítica, desprezo é maior do que a palavra do Senhor, e quando nós lemos essa palavra e nós entendemos que toda arma forjada contra nós, ela não vai prosperar. Quando nós entendemos que o Senhor, ele se responsabiliza pela sua palavra, quando ele se responsabiliza pela minha vida e a tua vida, se está diante a presença de acordo com a palavra dele, ele se responsabiliza de nós. Então, quando nós entendemos, e o Senhor me levava, né, em Davi, ali quando Davi foi desprezado, me levava também em José, ele foi, José, ele foi desprezado, quando Bartimeu ele foi calado. Então, quando nós entendemos que tanto Davi, né, como José, como Bartimeu e como outros da Bíblia, né, foram desprezados, foram humilhados, até mesmo, né, Bartimeu, né, ele grita, né, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas quando nós entendemos a história e nós vemos que Deus mudou o cenário, Deus mudou toda a história, tanto de Davi, como de José, como de Bartimeu, então a gente vê a grandeza do Senhor sobre a nossa vida. E nós vemos que nenhuma palavra pode paralisar a nossa vida da presença do Senhor. Aquilo que o céu já determinou está determinado, né? Eu falo e costumo dizer assim, que quando o Senhor o Senhor me faz também levar, na verdade, lá na palavra de Neemias, quando Neemias ele está fazendo, quando Neemias ele senta, ele chora, né, ele lamenta por saber dos muros de Jerusalém, né, que estavam a ruínas, destruídos, né, queimados, tudo assim destruído, e Neemias ali ele chora, né, e o Senhor se compadece da oração de Neemias, e Neemias ali ele se levanta, Deus prepara os recursos e ele vai lá para reconstrução dos muros de Jerusalém. E quando ele começa a reconstruir, então deixa eu liberar uma palavra na tua vida nesse momento. Se algum momento da tua vida alguém liberou uma palavra negativa, isso não pode mudar o teu destino, e essa palavra desconstrutiva não pode tirar o teu foco.
E eu profetizo sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus, bênçãos. Eu profetizo alegria, paz, prosperidade. Eu profetizo no teu ministério as bênçãos do Senhor. Eu profetizo sobre o seu casamento, sobre a sua empresa. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus as bênçãos do Senhor, porque esta palavra que nos diz que nenhuma arma forjada contra a minha vida e a tua vida, nenhuma palavra pode cancelar o que o céu já determinou sobre nós. E quando me leva o Senhor lá em Neemias, quando Neemias começa a reconstruir os muros de Jerusalém, se levanta os opositores contra a vida de Neemias, se levanta Sanbalaque, se levanta Tobias para paralisar, né? Mandando ele parar, que eles queriam falar. E se Neemias tivesse ouvido, Neemias tinha parado com aquela construção. Então deixa eu te dizer uma coisa, não pare, não desista. Sabe, se você tem um sonho, a palavra de Deus fala que os sonhos, os nossos sonhos não se comparam aos sonhos do Senhor, porque os sonhos do Senhor são maiores e melhores que os nossos, né? Se você, nesse momento, passou por alguma situação de tristeza, eu profetizo na tua vida a alegria do céu, eu profetizo na tua vida nesse momento toda palavra negativa, desconstrutiva, toda palavra de maldição, ela seja cancelada contra a tua vida, contra o teu ministério, contra o teu casamento, né? Contra a tua família, contra os teus filhos. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus que toda arma nesse momento seja cancelada, toda arma do inimigo seja cancelada sobre a tua vida. E o Senhor, ele falava muito forte comigo, né, que nenhuma palavra ela pode paralisar a minha vida e a tua vida. Só que isso vai depender de mim e de você. Porque se em algum momento da tua vida você já escutou uma palavra desconstrutiva, uma palavra negativa, e isso fez você parar, isso fez o teu coração se entristecer, é um momento agora, nesse momento, de você entender, de você se levantar, de você se posicionar e você começar a caminhar novamente conforme o que o Senhor ele já tem sobre a tua vida. E o que o Senhor tem sobre a nossa vida é bênção. Deus não tem maldição, Deus não tem palavra desconstrutiva. Lembra quando Deus ele fala para Josué, Josué, tenha bom ânimo, eu sou contigo. Olha, Deus animando Josué. E quando nós olhamos na palavra do Senhor, quando Deus levantava, quando Deus animava, quando Deus ele vinha, ele visitava, e nesse momento, através dessa comunicação aqui, Deus está te levantando, Deus está te tocando, Deus está colocando você novamente a se levantar, se posicionar e entender que nenhuma palavra nesse momento negativa, ela pode até ferir, tá? Mas isso não vai definir o que o céu já determinou sobre ao teu respeito. E que nesse momento você venha entender que palavras, entendeu? Que palavras nós temos que saber entender. Quando vir alguém falar alguma coisa, você já anula, você já repreende, fala não, eu sou capaz. Se Cristo venceu, eu também vencerei. Se Cristo conseguiu, eu também vou conseguir. Então, que nesse momento você venha entender que quem caminha conosco, e nós estamos sobre uma promessa, nós estamos sobre uma palavra, nós estamos sobre a presença do Todo-Poderoso. Que nesse momento você seja tocado por Ele, que nesse momento você se posicione como Ele quer, que nesse momento toda palavra negativa, desconstrutiva, de maldição venha ser cancelada contra a tua vida, e que nesse momento o Espírito Santo venha te impulsionar novamente na presença do Senhor, e que você venha se levantar como um guerreiro, como uma guerreira na presença do Senhor. E nenhuma palavra ela pode ser maior, nenhuma palavra negativa pode ser maior do que a palavra do nosso Deus. Entenda isso nesse momento. Que nenhuma palavra, nenhuma palavra que feriu teu coração pode ser maior do que a palavra de Deus sobre a tua vida. Então, que nesse momento você se posicione novamente, você se levante como um homem, como uma mulher posicionado
na presença do Senhor, porque esta palavra de Isaías 54 vai dizer que nenhuma arma forjada contra nós ela vai prosperar, nenhuma língua usar contra mim e você, em juízo tu condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. Olha a herança nossa, olha a herança dos servos do Senhor, né? Então aqui o Senhor está nos ensinando e nos dizendo que nenhuma palavra pode nos parar e nos ferir, nenhuma palavra. Então, que nesse momento, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, que nesse momento você seja tocado pela presença do Senhor, você seja levantado pelas mãos poderosas de Deus, porque quando nós entendemos, podem falar o que for, mas a última palavra ela sempre vai vir do Senhor, porque tentaram calar Bartimeu, tentaram, mas não conseguiram. E quando nós olhamos as histórias, quando Deus ele entra, ele muda cenário, ele muda história, ele transforma. E é sobrenatural o que Deus faz, é lindo, é perfeito o que Deus faz, ele muda rumo, ele muda história. Palavras ele cancela, palavras negativas o Senhor destrói, o Senhor cancela nesse momento. Então entenda que a voz de Deus é maior do que a voz dos homens, a voz do mundo, a voz do inimigo. Davi foi desprezado, José foi rejeitado, Bartimeu foi mandado calar. Mas olha o que Deus fez na história deles. Neemias tentaram parar, mas Neemias concluiu o seu propósito e que nesse momento você venha entender de conclusão sobre a tua vida, de você continuar, de você não ser parado e você ir avante, rompendo em fé, acreditando e crendo, porque o Deus que muda história, ele se faz presente na nossa vida. E a palavra do Senhor, ela tem um poder transformador e que essa palavra que se posicione você a ser vencedor em Cristo Jesus, que essa palavra esteja no teu coração. E eu glorifico a Deus por esses momentos, né, maravilhosos que Deus tem nos proporcionado, né, que Deus tem nos dado graça, essa dádiva e essas palavras, né, de edificação, que essa palavra, tantas como outras, elas sejam para edificação, para edificar a tua vida, que ela seja para ensinar e te conduzir cada dia mais você a ser posicionado pela graça e pela presença do Senhor, e que essa palavra fique no teu coração. E eu quero fazer uma simples oração com você nesse momento e cancelar cada palavra negativa, cada palavra de rejeição, cada palavra de maldição, e que nesse momento, como a palavra do Senhor fala, que toda arma forjada contra mim e você, ela não vai prosperar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu repreendo nesse momento, Pai, e eu cancelo pelo poder da tua palavra, pelo poder do nome de Jesus, todas as palavras, Pai, de maldição, palavras desconstrutivas, palavras negativas, palavras, Senhor amado, que entristeceram, Pai, vidas, que entristeceram pessoas nesse momento, Pai. Eu peço, Senhor amado, pelo poder da tua presença, pelo poder da tua palavra, em nome do Senhor Jesus, que vidas venham ser levantadas e tocadas, que vidas venham ser posicionadas, ó Pai, na tua presença, e entender que nenhuma palavra pode ser maior, nenhuma palavra, Senhor, negativa pode ser maior que a tua palavra, Pai. Que o Senhor levante, papai, vidas nesse momento, que o Senhor dê ânimo, papai querido, que a graça do Senhor venha nos fortalecer a cada dia, papai, e que toda palavra, Senhor, de maldição eu cancelo em nome de Jesus, que seja destruída pelo poder do nome do Senhor Jesus, que toda palavra, Senhor amado, seja anulada no mundo espiritual e que vidas nesse momento venham a ser tocada pela tua presença levantada e que venham entender, Pai, que nada pode nos deter, nada pode nos parar, papai querido, e que vidas venham ser, Senhor amado, tocadas, levantadas, curadas, que toda tristeza, Pai, eu repreendo de corações, toda angústia, Senhor amado, toda decepção, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que venha a ser destruído, Pai, nesse momento, que toda alma nesse momento, Pai, que se encontra, Senhor amado, com depressão, com ansiedade, Senhor amado, com rejeição, Pai, eu anulo, eu destruo pelo poder que há no nome de Jesus, e que estas vidas venham ser, papai, nesse momento, tocadas e curadas pela tua presença e pela tua palavra,
Porque a tua palavra diz, ó Pai, e anula, Senhor amado, a tua palavra, nesta palavra a qual nós lemos em Isaías 54, versículo 17, ela nos diz, ó Pai, que nenhuma palavra, nenhuma arma forjada contra nós, Pai, vai prosperar. Porque o Senhor é o Deus que anula, que destrói. O Senhor é aquele, papai querido, que tem destruído toda arma forjada contra nós e tem anulado, Pai, nesse momento todas as palavras negativas e desconstrutivas e palavras de maldições, Pai. E nesse momento, Senhor, eu peço, toca nessa vida, abençoa esta vida, levanta, papai querido, cada um, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, os ministérios, abençoa, Senhor, os seus lares, abençoa a sua família, Senhor, abençoa a sua empresa, Senhor, abençoa as finanças, abençoa, papai, os filhos, abençoa esse momento, Pai, a faculdade, os sonhos, ó Pai, que os teus filhos e as tuas filhas têm. Abençoa, papai querido, cada um em nome do Senhor Jesus. Assim, Pai, eu te peço, para a honra e glória do teu santo nome. Amém? Que essa palavra fique no teu coração e que essa palavra te dê ânimo, te dê alegria e te movimente cada dia mais na presença do Senhor, que essa palavra ela venha como ânimo sobre a tua alma, amém? Glória a Deus, entenda que nenhuma palavra negativa, nenhuma pode parar quem Deus levantou, e Deus te levantou em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus.